boa noite, amados irmãos. É com muita alegria e prazer que eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso culto a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar a amada igreja para que nós possamos orar nesse momento. Grande Deus, muito obrigado por saber que a tua palavra, ela nos deixa claro a respeito da ressurreição do teu filho e também a respeito da nossa ressurreição em Cristo Jesus, e nós louvamos ao Senhor. E Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, apresentar a ti o nosso culto de louvor e gratidão por saber que é certo e é fato a nossa ressurreição também em Cristo Jesus. Amados, eu gostaria de convidar a igreja para que nós possamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 5. E diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que nos foi anunciado, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amados, essa é a leitura que nos mostra a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E eu gostaria de convidar a amada igreja para que nós possamos cantar o hino 297, a chamada final. Hino 297, a chamada final. Para o céu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Gostaria agora de convidar a amada igreja para que nós pudéssemos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 5 até o nosso versículo 11. Olha aí e acompanhe a leitura juntamente comigo. Amados irmãos, o texto diz assim: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos a sua voz, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos cantar o hino de número 74. Hino de número 74, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Agora eu gostaria de
convidar os amados irmãos para que nós pudéssemos orar, confessando a Deus os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, como nós lemos em Tua Palavra, sabemos que a nós pertence o coragem e vergonha, mas ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, o amor, a graça e a bondade. E nós cremos pela Tua Palavra, Pai, que todas as vezes que nós chegarmos diante do Senhor e formos sinceros, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados, por causa da pessoa do Seu Filho Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos e confessamos a Ti aos nossos pecados. Gostaria de convidar os irmãos para que abram a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim o nosso texto: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o momento em que a igreja tem oportunidade em poder devolver os seus dízimos e as suas ofertas, aquilo que pertence ao Senhor, para o mantimento da obra e da causa do Senhor, não só na cidade de Cacoal, mas também até onde o Senhor tem nos permitido ser alcançados e alcançar outros por meio da fidelidade dos irmãos. Então, amados irmãos, essa é a sua oportunidade. E para isso eu gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos cantar junto o hino de número 291. Triunfante vem. Hino 291, triunfante. Entre nuvens multicores, com os santos vem do céu, quem amando os pecadores, morte atroz na cruz sofreu. Aleluia, Cristo volta, Ele reina, pois venceu. Todo olho há de vê-lo, triunfante aqui descer. Mesmo quem no falso zelo cruelmente o fez sofrer, seus algozes consternados sua glória hão de ver. Vem gloriosa no momento a esperada redenção. Cessa todo sofrimento, queixas, mágoas longe vão. Aleluia, principia a total renovação. Eu gostaria de convidar ao reverendo Alessandro, que vai nos comunicar a palavra do Senhor nessa noite. E que Deus use o seu servo de forma que nós sejamos impactados
pela mensagem da palavra de Deus. Reverendo Alessandro está com a oportunidade nesse momento. Amados irmãos, muito boa noite, graça e paz. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai, rogamos que o Senhor venha falar ao teu povo por meio da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, clareza, entendimento e compreensão, ó Deus, acerca das Escrituras. Que a tua palavra, ó Deus, traga edificação, fortaleça a nossa fé e mostre, ó Pai, ao teu povo com clareza qual deve ser a nossa missão como igreja. Pedimos, ó Pai, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, do versículo 44 ao versículo de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao versículo de número 49. A palavra do Senhor assim nos diz: A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprir a Escritura tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Amados irmãos, são estas as últimas instruções que Jesus deixa aos seus discípulos, conforme o relato de Lucas. À luz desse texto, qual deve ser a missão da igreja após a ressurreição de Cristo? Qual a grande incumbência que o Senhor Jesus deixa aos seus discípulos e, por consequência disso, também a nós, que hoje somos discípulos de Cristo Jesus? Nessa noite, eu quero falar justamente sobre a missão da igreja após a ressurreição do seu Redentor. Em primeiro lugar, amados irmãos, nós aprendemos à luz desse texto que Cristo exige de nós que nós anunciemos a sua palavra. Cristo exige da sua igreja que nós preguemos o Evangelho. E nós devemos, meus amados irmãos, pregar o Evangelho falando sobre o arrependimento para a remissão dos pecados. A principal mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, à luz desse texto, é que os seus discípulos anunciassem, proclamassem e falassem a todas as nações que os seus pecados foram perdoados pela obra redentora de Cristo Jesus. A igreja deve falar sobre o nome de Jesus. A igreja deve apontar a Cristo. Cristo é a essência da igreja. Cristo Jesus é a principal mensagem da igreja. Nós devemos falar que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados. Diferente da teologia da prosperidade, que enfoca o fato de Cristo vir ao mundo, trazer sucesso, prosperidade e riqueza aos seus discípulos, o evangelho autêntico e verdadeiro, a palavra do próprio Cristo nos ensina que a responsabilidade da igreja, a missão da igreja é levar os homens à conscientização dos seus pecados. Nós não devemos ter medo, receio ou ficarmos preocupados em sermos rejeitados por falarmos que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, é com muita tristeza que eu tenho observado que nos cultos de muitas igrejas ditas evangélicas já não se fala mais sobre o pecado. Já não se fala mais sobre a necessidade de arrependimento. Quando nós olhamos o evangelho, quando nós com atenção voltamos os nossos ouvidos para a mensagem de Cristo, nós observamos que durante o seu ministério, Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, ele chamou os homens ao arrependimento dos seus pecados.
Portanto, nós que somos seus discípulos, nós como instituição que temos a responsabilidade de levar avante a mensagem do nosso Senhor, não devemos, em hipótese nenhuma, negligenciarmos o conteúdo dessa mensagem. É necessário que o homem reconheça os seus pecados, de que o homem se arrependa dos seus pecados, de que o homem se volte a Cristo Jesus. Nós precisamos, amados irmãos, entender que se não houver arrependimento, se não houver a conscientização de que o homem é mau diante de Deus, este jamais será salvo. O Senhor Jesus, ele veio buscar doentes, ele veio buscar enfermos, ele veio chamar pecadores. E a mensagem do Evangelho só faz sentido e só tem aplicação no coração daquele que verdadeiramente reconhece os seus pecados e se arrepende das suas faltas. Portanto, amados irmãos, eu e você, em primeiro lugar, entendemos, à luz desse texto, que o nosso chamado como igreja é anunciar esta verdade, que os homens são pecadores, que eles precisam se arrepender dos seus pecados e que o perdão dos seus pecados se encontra na gloriosa obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, amados irmãos, à luz desse texto, nós somos chamados a testemunhar um fato histórico. Vejam vocês, o versículo de número 48 diz: vós sois testemunhas destas coisas. Jesus chama a responsabilidade dos seus discípulos no sentido de que eles deveriam anunciar tudo aquilo que eles tinham visto com os seus próprios olhos, tudo aquilo que eles tinham ouvido e aprendido de Cristo Jesus. Durante o seu breve ministério de 3 anos, Jesus andou em companhia destes homens, ensinando, mostrando a eles o seu poder através de curas e de milagres, mas principalmente falando e anunciando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, os seus discípulos se tornaram testemunhas oculares desse fato histórico. Portanto, a incumbência deles era anunciar este fato a todas as pessoas. Chama a sua atenção para o termo grego que nós encontramos aqui. A palavra testemunho que nós encontramos aqui, ou testemunhar, é a palavra mártires. Ou seja, os discípulos eles precisavam estar dispostos a sofrer por essa mensagem, a pagar um preço por sustentar essa verdade. E quando nós estudamos a biografia dos discípulos de Cristo Jesus, nós podemos ver que todos estes morreram por causa desse testemunho. Morreram por aquilo que viram, morreram por aquilo que eles acompanharam da história de Cristo Jesus. De fato, esses discípulos foram mártires, testemunhas. Eu e você precisamos entender que a principal mensagem da igreja é esta: anunciar que Cristo ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição é a essência da fé cristã. Se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Eu e você temos esperança porque Cristo ressuscitou. E essa esperança precisa ser testemunhada, precisa ser pregada, precisa ser anunciada a todos os povos. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que a mensagem da igreja não é esta: olha, venha para a igreja que todos os seus problemas serão solucionados. Muitas vezes, até de forma incorreta, nós fazemos esse tipo de convite às pessoas. Olha, entrega a sua vida para Jesus, porque no dia que a sua vida for entregue a Jesus, seus problemas vão ser solucionados. Todas as suas dificuldades, elas vão passar. Nós entendemos que, de fato, em Cristo Jesus, nossos problemas eternos são solucionados. Em Cristo Jesus temos a vida eterna, o pleno perdão dos nossos pecados. Então, no que se refere à eternidade, em Cristo Jesus, todos os nossos problemas são resolvidos. Mas eu e você precisamos entender, à luz desse texto e da experiência dos nossos pais que viveram no período dos apóstolos, que ser cristão é estar disposto a sofrer.
Ser cristão é correr o risco de ser perseguido. Ser cristão é sofrer oposição. E o próprio Senhor Jesus, ele afirma, no mundo tereis aflições. E essas aflições que o crente enfrenta são resultados do seu testemunho, do seu comprometimento de fé, de sustentar essa verdade que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Me permita lhe fazer uma pergunta nessa noite, para a sua reflexão. Você está preparado a sofrer por Cristo? Você está pronto a sofrer pelo seu testemunho de fé? Portanto, meus amados irmãos, nós devemos, como cristãos, estarmos prontos a sofrermos pela nossa fé, a testemunharmos em toda e qualquer situação acerca daquilo que pela fé os nossos olhos viram. Pela fé, os nossos olhos viram Cristo Jesus ressuscitando dentre os mortos. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos nessa noite que nós devemos receber a promessa. Vimos até aqui que após a ressurreição de Cristo, a igreja deve pregar o arrependimento dos pecados. Vimos em segundo lugar que a igreja deve testemunhar a ressurreição de Cristo. E em terceiro lugar, vimos que a igreja deve receber a promessa do Pai. O versículo de número 49 diz: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. E a pergunta que nós somos levados a fazer ao texto é justamente essa. Que promessa é essa? Que promessa os discípulos deveriam aguardar? Que promessa os discípulos deveriam esperar? E a promessa do Pai é justamente a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre eles. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, a palavra do Senhor assim nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A igreja ela foi capacitada, a igreja ela foi revestida, a promessa do Pai foi cumprida, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E hoje eu e você somos habilitados, fortalecidos e estamos prontos a testemunhar da obra de Cristo Jesus. Portanto, dizer, eu não sei fazer, eu não tenho condições de fazer, eu sou incapaz de anunciar, é uma desculpa. À luz da palavra, recebemos toda a capacitação, recebemos tudo aquilo que é necessário para o cumprimento desta gloriosa tarefa. Amados irmãos, nessa noite, eu gostaria que todos nós pudéssemos compreender que após a ressurreição de Cristo, eu e você fomos incumbidos, comissionados, primeiro, a pregar o arrependimento dos pecados a todos os homens. Segundo, a testemunharmos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, recebemos a promessa. Foi derramado sobre nós o Espírito Santo e ele nos capacita, nos fortalece a falarmos da verdade do Evangelho, a testemunharmos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe como igreja. Que o Senhor nos fortaleça. Te desejo em nome do Senhor Jesus uma ótima semana. Uma semana de paz. Uma semana abençoada. Amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, às 19h30, nós temos a nossa devocional Momentos de Fé e de Esperança. Nós voltaremos a falar sobre como termos consolo diante das crises e das calamidades que nos abatem. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço do seu pastor, em o nome de Jesus. Amados irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos cantar o hino 289, Quem Irá, para que nós possamos encerrar o nosso culto nessa noite. O hino 289, Quem Irá? Jesus brilhou
em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Irmãos, gostaria agora de convidá-los para que nós pudéssemos orar. E eu vou estar impetrando a bênção na vida dos amados irmãos. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e o avivar do Espírito Santo sejam presentes e abundantes na vida dos irmãos hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus o abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença do nosso bom Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.